Mas vamos sem demora para a palavra, porque não podemos deixar os avisos a gente dá depois, não podemos interromper esse momento tão gostoso que está acontecendo. 2 Samuel, capítulo número 23, verso de número 11. Quero ler 2 versículos da palavra do Senhor. Eu falava para o Senhor, eu dizia: Senhor, domingo é o culto da família, e eu quero, o que o Senhor tem para nós? E o Senhor somente me trazia uma palavra. O Senhor me trazia Samá, que é o nome de um personagem bíblico. Eu disse: amém, Senhor. Então, durante ontem e durante o dia de hoje, eu estava falando com o Senhor a respeito dessa palavra. Confesso a vocês que ainda não tenho muito bem definido o que será, mas eu creio que Deus, Ele falará aos nossos corações. Eu creio que Deus, Ele fala sempre, e a sua presença, ela é algo que nós não podemos desperdiçar nunca em nossas vidas. E ela está aqui, como a missionária disse, é como o ar. Nós às vezes não sentimos, e às vezes sim nós sentimos aquela brisa tão boa que chega e nós respiramos aquela brisa, que ela é como um refrigério, e assim Ele é o Senhor. Às vezes você não sente, mas você sabe que Ele está. Mas às vezes Ele é assim, nós sentimos Ele até mesmo entrar em nosso interior. Quem sabe você diz: pastor, eu ouço umas canções, eu sinto os arrepios. Será que isso não é emoção? Não, não é emoção. É porque quando o Espírito Santo toca nossas emoções, nós sentimos algo diferente. E isso que você sente diferente quando você ouve uma canção, quando você ouve um louvor, ou quando você ouve uma oração, quando você ouve uma palavra, é o Espírito Santo que está querendo te tocar. Por isso, quando sente isso, realmente abra o seu coração. Todo mundo fala isso: pastor, o que é abrir seu coração? Se entregue a Ele nos seus pensamentos. Deixe. Quer chorar, chore. Quer sorrir, sorria. Mas demonstre o teu amor para Ele, porque é essencial para que milagres aconteçam, nós nos entregarmos para Ele. Amém? 2 Samuel, capítulo número 23, diz assim a palavra do Senhor: e depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se colocou de pé no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Vamos repetir mais uma vez: e o Senhor operou grande livramento. Quem operou o grande livramento? O Senhor, que nos livra de todo o mal. Dá um aplauso para Ele. Pode tomar assento. Pode tomar assento. Para entendermos um pouco o posicionamento dessa palavra, tenho que falar um pouco desse personagem tão importante que foi colocado como um dos valentes de Davi. Primeiro, a tradução do nome de Samá se chama desolação, tristeza, quem sabe, desencontro, incertezas, inquietudes. Você poderia traduzir o nome desse moço. Sabemos que o nome sempre foi algo muito importante na vida dos personagens bíblicos, tanto que cada um deles se identificavam muito bem, assim como eles eram chamados. Diz também que ele era filho de Agé, o Ararita, ou seja, era um povo que vivia nas montanhas. Eu imagino a vida desse rapaz, desse moço, quem sabe, que quando todos chamavam o nome dele de Samá, atribuíam realmente que ele sentia em seu coração. Então, quem sabe, era um retrato verdadeiro de quem ele realmente era. Agora você imagine alguém crescendo sempre com uma desilusão, com uma inquietude, com uma incerteza, com uma dissolação no seu coração, ou seja, algo que você realmente está num momento de muitíssima dificuldade, que você não tem nenhuma certeza que as coisas irão ainda melhorar. Isso é você estar desconsolado. E quantos de nós às vezes estamos nessa posição? Dizemos assim: Senhor, eu já estou cansado, eu já não tenho mais o que fazer, a minha vida não tem
um apontamento, a minha vida não tem uma direção, e a desesperança, ela já toma conta de todo o meu ser. Sem contar de que o lugar onde eu nasci, da onde eu vim, não me dá nenhuma condição de que eu possa realmente prosperar e ter um futuro melhor. Porque eu sei que muitos de nós, numa sociedade como essa, que hoje, desde a infância, desde pequenos, desde o colégio onde estudam, as exigências sobre nossas vidas, ela é muito grande. Nós sempre somos cobrados para sermos os melhores, e há hoje o slogan de quem não é tão bom ou não é o melhor, ele não pertence a nenhum mercado. Se você não for muito bom, você não vai entrar numa faculdade. Se você não se formar como um dos melhores dos seus cursos de hoje, você não terá um bom emprego. Se você não ter um bom emprego, você não terá uma boa casa, um bom carro. Ou seja, o teu futuro ele realmente é colocado numa incerteza, porque hoje a vida só é dos melhores. A vida só estão apontadas para as pessoas que têm um grande sucesso, e as outras parece que não são ninguém e vivem desoladas. Esse é o retrato daquele moço, quem sabe. Mas não sei como, a história não conta. Mas diz que esse moço, ele fazia parte do povo de Israel, e ele cuidava de um campo de lentilhas. Eu entendo que se esse moço estava, esse homem estava naquela posição, naquele então da história, é porque ele já tinha conquistado algo, e Davi tinha sido o seu grande rei, e por isso que ele está colocado como um dos valentes de Davi, Mateus. E eu entendo que um determinado momento, aquele rei que derrubou um gigante, um grande gigante, aquilo que impedia toda a caminhada e a história daquele povo inteiro de Israel, aquele homem chamado Davi tinha derrubado aquele grande gigante. Ou seja, eu consigo entender que Samar, sendo posterior à derrubada do gigante, ele estava no momento daquele então de privilégio, porque ele disse: o meu rei já derrubou o meu gigante, e hoje eu estou na minha terra, eu estou colocado em um lugar. Ou seja, a história daquele moço que tinha sido desolado naquele momento, não, ele estava na história inserido no meio de um campo de lentilhas. Só que naquele meio daquele campo de lentilhas, naquele pedaço de terra, assim como nós lemos, e nós lemos na história que havia ainda alguns filisteus que eram o mesmo povo daquele gigante que Davi tinha derrubado. E agora aquele povo vem de volta a atacar. Ou seja, aquele inimigo que um dia Davi tinha derrubado com tanto poder e tanta autoridade, voltava a investir contra o seu povo, e ali se encontrava Samar. E diz a palavra que nós lemos, e a história é que o povo ficou tão com medo, que os próprios amigos de Samar que estavam ao seu redor, aquele povo, que eles fugiram. Eles bateram em retirada, mas Samar não, ele se colocou no meio daquela terra e começou a lutar e pelejar contra aqueles filisteus. E diz que ele sozinho, e por isso ele foi colocado como um valente, diz que ele sozinho ele destruiu todos aqueles filisteus e não permitiu que aqueles inimigos tomassem de volta aquele pedaço de terra que quem sabe o seu rei ele tinha entregado nas suas mãos. E eu não tenho dúvida que assim foi. Davi tinha entregado um pedaço de terra para ele. Ele disse não, ele não quis deixar esse pedaço de terra sair das suas mãos. E quando eu li essa história, o Senhor abria um leque na minha mente. E se você consegue entender, as lentilhas elas eram plantadas e colhidas. E eu sempre digo, se as coisas estão escritas na palavra, não são à toa. A lentilha significa renda, era o que ele plantava, o que ele colhia. Significava o que ele receberia. Aquilo lhe daria um retorno, porque ele estava trabalhando, e a lentilha era a sua colheita. A lentilha aqui nessa palavra, ela significa as partes financeiras, o rendimento, o fruto do seu trabalho, a sua conquista material. Isso significava a lentilha. A lentilha tinha um papel importante em toda a antiguidade.
Sempre, se você vê a história, tanto é que você vê que Esaú entregou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Era um alimento muito requisitado. E então Samar já não era mais um desolado, mas sim naquele momento ele era um homem um agricultor que plantava um produto que tinha uma importância para aquele mercado e para aquele povo. E enquanto muitos daqueles fugiram, ele disse: não, eu vou lutar pela minha colheita. Não, a palavra não diz que lutava pela colheita. A palavra que nós lemos diz que ele lutava por um pedaço de terra. O que Samar estava cuidando era da onde que ele retirava o seu fruto. Porque um dia as riquezas você pode perder. Você pode perder tudo, mas o pedaço de terra onde você está plantado, isso ninguém pode tomar de você. E aqui nessa palavra, o pedaço de terra significa o que o Senhor entregou nas suas mãos, porque diz que Davi já tinha derrubado um gigante, tinha entregado algo na mão de Samar. Aqui nessa palavra, numa palavra para a família, essa terra, esse pedaço de terra significa a família, significa o seu trabalho, significa o teu esforço, significa o teu caráter, significa as coisas que você tem no seu interior, aquilo que vai te fazer gerar novamente um fruto. Então, quando aquele moço vê o inimigo chegando perto, ele disse: podem roubar minha colheita, mas o meu pedaço de terra ninguém pega, a minha família ninguém toca, o meu caráter ninguém vai tocar. E diz que ele pegou e ficou sozinho, porque todos sumiram. Diz que ele sozinho derrubou os filisteus. E quando eu li isso, eu achei fantástico, porque muitas vezes nós nos encontramos tão sozinhos, tão abandonados de todos. Às vezes você se encontra numa situação estranha, numa terra estranha, e parece que todos os gigantes voltam a lutar contra você. E você diz: agora eu já não posso mais, o que é que eu vou fazer? Você olha para a tua esquerda, aquele teu amigo, aquele irmão que sempre esteve com você naquele momento, não está. Você olha para o outro lado e você diz: é minha família. Agora, porque eu decidi entrar para um pedaço de terra que o meu rei pagou um preço, entregou por mim, porque ele derrubou os gigantes da minha vida. Porque antes eu era um prostituto, um drogado, antes eu era um alcoólatra. O meu rei derrubou os gigantes da minha vida. Antes eu era um mentiroso, antes eu era um ladrão, antes eu era um assassino, mas o meu rei me derrubou o meu gigante maior e agora me entregou um pedaço de terra. Hoje eu sou um homem de caráter, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho uma conduta, hoje eu tenho um trabalho digno. E agora, porque muitos dizem que você mudou de religião e entrou num outro pedaço de terra, parece que você se encontra sozinho. Mas eu quero te dizer algo: todos podem te abandonar, mas o Senhor nunca te abandonará. Todos que estão ao teu redor podem ter saído pelas beiradas, pode ter fugido pela direita, pode ter fugido pela esquerda, mas você veja algo que está na palavra do Senhor. Moisés, quando estava no deserto sozinho, ele viu uma sarça ardente e o Senhor se apresentou para ele. Elias, num momento de dificuldade, se meteu numa caverna e Jesus foi lá falar com ele. Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério, num deserto sozinho, orando e jejuando, o Senhor se apresentou para ele e serviu. Eu quero te dizer uma coisa: você pode até pensar que você está sozinho, assim como Samar, mas o Senhor não vai te abandonar. Existem alguns gigantes que se levantam,
Quando você entra para o reino, e aqui não estou falando em religião, eu estou falando de uma transformação de vida e de um pedaço de terra a qual vale muito mais de qualquer coisa no mundo. É um pedaço de terra, pastor Everton, que hoje nós não conseguimos ver. Samar, ele estava plantado em cima de algo que Davi tinha entregado nas mãos deles. O pedaço de terra que Jesus te entrega quando você começa a conhecer o outro lado do reino, é um pedaço de terra que não tem filisteu nenhum que pode tocar, que não tem ninguém que pode tomar de você, que é um pedaço de terra no reino celestial. Só que os filisteus, eles vão sempre se levantar. Existem alguns inimigos que sempre vão se levantar contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu caráter. Para quê? Para tomar o teu pedaço de terra que o teu rei entregou na tua mão. Vou falar de alguns. Sexo. Existem tantos que têm vendido o seu pedaço de terra e têm deixado de lutar pelo seu pedaço de terra, pela sua família, pela sua casa, pelo seu caráter, pela sua dignidade, por 40, 50, 1 minuto e meio de prazer sobre uma cama. O exército filisteu, sempre um dos filisteus, um dos inimigos que vai vir, vai ser sempre vir na parte carnal. Existem 3 áreas que o inimigo sempre vai investir em você: o sexo, o dinheiro, o poder e o reconhecimento dos homens. São 4 áreas em que o diabo derruba com muitas pessoas que não estão estabelecidas, porque a carne, como eu disse, é algo tão fraco. A vontade de nós enriquecermos é uma coisa tão grandiosa, porque a sociedade nos cobra isso, por aquilo que eu disse, porque às vezes você tem que provar para alguém que você é alguma coisa, você tem que mostrar que você é um vencedor. Mas eu quero dizer, Naga, não se iluda, porque no dia em que o Senhor Jesus chegar, com trombeta, com alarido, todas as coisas terrenas ficarão, e a única coisa que será avaliado é o que está aqui dentro do seu coração. E o que é que nós temos dentro do nosso coração? Seja sincero. É aí aonde que o caráter aparece. É aí onde que o nosso caráter, a nossa integridade e quem somos realmente para esse pedaço de terra a qual só a lutava, é o que vai aparecer. Se somos verdadeiros, sinceros, fiéis em primeiro lugar. E eu sempre digo algo: nós não somos fiéis aos nossos parceiros. Que é isso, pastor? Porque a tua fidelidade em primeiro lugar não é para com o teu parceiro, é para com o teu Senhor. Por quê? Diz a palavra do Senhor que nós somos a sua noiva. Quando traio a minha esposa, eu não estou traindo somente a Ele. Em primeiro, eu estou traindo ao meu Senhor, aquele que derrubou o maior gigante da minha vida e me deu um pedaço de terra que não tem valor nenhum, missionário. Não tem valor no mundo que pague um pedaço de terra no reino celestial. Quando eu me rendo por um dinheiro fácil, quando eu minto para tirar vantagem em alguma situação, eu não estou mentindo para aquela pessoa, estou mentindo para o Senhor. Porque Ele diz a primeira coisa: eu sou a verdade e eu sou a justiça. Quando eu quero um reconhecimento humano, quando eu faço milhares de coisas para que as pessoas batam nas minhas costas e digam: ah, grande você é. E o nosso Senhor Jesus, Ele diz que o menor de todos poderá ser o mais grande no reino celestial.
Acontece que a igreja de hoje mudou totalmente a sua diretriz de foco do que é que nós devemos fazer e do que é o que nós devemos, de onde nós devemos chegar, melhor dizendo, porque nós queremos o reconhecimento humano para nos saciar. Nós queremos ter uma linda esposa, um lindo esposo. Isso quer dizer que as pessoas que não foram beneficiadas por uma certa beleza são desoladas e são samás. Pessoas que não têm um grande poder aquisitivo e uma bela roupa são samás. Ficam desoladas porque não fazem parte desse mundo. Mas aquele moço, ele não se rendeu ao passado. Ele disse: um dia eu fui desolado, um dia eu estive numa situação difícil, mas o Senhor, Ele derrubou um gigante, me entregou um pedaço de terra, e por esse pedaço de terra eu vou lutar. Eu não estou olhando para as lentilhas, eu estou lutando por um pedaço de terra. Ele não lutava por essas coisas que os filisteus olhavam. Ele lutava pelo pedaço de terra que o seu rei tinha entregado nas suas mãos. Enquanto todos fugiram, ele disse: todos podem ir, mas eu me colocarei no meio, na minha postura. Eu não sairei do meu lugar e dar uma olhada, meus irmãos. Como tem pessoas que abandonam a fé e seguem um bando de gente que sai totalmente contra a contramão. Tem pessoas que dizem assim: não, eu vou em tal lugar porque lá pode todas as coisas. Eu vou seguir tal religião porque lá pode beber, lá pode fumar. Eu vou seguir tal de religião porque lá pode ter 7 mulheres. Enquanto que o Senhor, Ele sempre falou de algo que é chamado purificação de vestes brancas. Eu tenho uma palavra para a família de hoje que está aqui. Não olhe para as lentilhas, porque se você não produzir frutos esse ano, se não der lentilhas esse ano, o Senhor pode fazer produzir muito mais lentilhas depois. Não tema os filisteus, não tema o inimigo. A única coisa que o Senhor está dizendo é que se você se coloque no meio da terra que Ele entregou nas suas mãos, lute pela sua família. Essa semana eu fiz uma visita para um casal que está com problema. Estava, em nome de Jesus. E sinceramente eu não chego a acreditar em algumas situações. Ele dizia para mim, Giovanni, que ele passava por uma dificuldade muito grande no casamento. Ele se foi aconselhar com um pastor, e o pastor disse para ele assim: você deixa dela. E ele querendo lutar pelo seu casamento. Ele falou de um casal que não é casado que está fora aí não, um casal que está dentro da igreja. Deixa dela, você é bem sucedido. Você é um homem bem sucedido, você vai conseguir outra mulher. Eu falei: o que? Eu não acredito nisso. Ele falou: sim. Eu falei: não posso acreditar. Eu estou falando de um casamento que não houve traição, não houve nada. E mesmo que houvesse, ainda usaríamos o livro de Oséias, em que ele disse: perdoe a prostituta e volte com o seu casamento. É que hoje as coisas são tão fáceis. Vem um filisteu, se levanta o inimigo, é muito mais fácil você deixar a terra que ele entregou para entrar numa outra terra. É muito fácil, é muito rápido.
Tem pessoas que Deus abre a porta do emprego, nunca teve emprego, estava passando uma dificuldade tremenda, 2, 3 anos sem um emprego, e Deus abre uma porta. A primeira coisinha que acontece, começa a reclamar. É o salário que não vale nada, é o patrão que não me cumprimenta, é o outro que se levanta contra mim. Escuta, o maior gigante foi derrubado, 2, 3 anos sem emprego, e agora você vai desistir daquilo que o Senhor te colocou, te entregou na tua mão? Você vai desistir do teu casamento, que um dia Deus, você lutou tanto para ele acontecer pela tua casa, e agora por uma primeira briguinha, uma primeira falta de entendimento, você vai desistir? Com o primeiro filisteu que vem, você vai sair correndo, assim como todos fazem? Irmão, quem foge e abandona a terra é covarde. No primeiro convite que te chamarem de novo para uma churrascada e uma cerveja, você vai voltar para trás. Depois de ter ficado 3, 4, 5 anos longe da droga, longe do álcool. Irmão, escute, sempre os filisteus vão se levantar para vir tomar a terra que Deus entregou na tua mão. Sempre. O teu rei pode ter derrubado o maior gigante, mas o inimigo, ele nunca vai desistir. Ele sempre vai mandar um exército de filisteu para tentar roubar a terra que Deus colocou. Por isso, meu irmão, lute pela sua família, lute pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista do teu emprego, não desista da faculdade que um dia você vai fazer, que você está fazendo. Não desista dessa abstinência do álcool, da droga, da prostituição. Não volte para trás. Não volte para trás. Não seja como todos os outros que fogem. Diz a palavra do Senhor aqui, e nós lemos que todos fugiram, mas Samar ficou de pé no meio. Enquanto ele estava sozinho, diz a palavra do Senhor que não. Diz que Deus, o Senhor, operou grande livramento na vida de Samar. A única coisa que Deus quer é que você se posicione no lugar aonde Ele te colocou. A única coisa que Ele quer é que você não tema a investida do inimigo aonde Ele te colocou. A única coisa que Deus não quer é que você volte para trás, porque as lentilhas Ele vai te dar. Ele vai operar livramento sobre a sua casa, Ele vai operar livramento sobre a sua família. Ele vai fazer com que você, assim como Samar teve o seu nome escrito nesse livro, entre os valentes de Davi, tem um lugar onde nosso livro vai estar escrito, que é tão como mais importante do que todo esse livro. Diz a palavra do Senhor que nós teremos o nosso nome colocado num livro chamado o Livro da Vida. Aqueles que se resistirem à investida dos filisteus, aqueles que lutarem contra os gigantes, eles terão o seu nome reconhecido e escrito no livro da vida. Eu quero profetizar essa palavra sobre essa igreja hoje. Você tem um terreno entregado nas suas mãos. Agora você não vai lutar pelas lentilhas, porque eu vejo uma igreja que só entra na igreja, só vem aos cultos pelas lentilhas. A única coisa que eles querem é carro novo, a única coisa que eles querem é riqueza, a única coisa que eles querem é reconhecimento. As pessoas só estão olhando para os frutos, mas não olham para a terra. Mas nós somos uma igreja que não olharemos pelas lentilhas. Seremos como Samar, éramos desolados, não tínhamos nenhum lugar aonde estar, mas o nosso Senhor Jesus era o Davi onde derrubou o maior gigante, entregou um pedaço de terra nas nossas mãos, e é por esse pedaço de terra que lutaremos a nossa salvação, lutaremos pela nossa casa, pela salvação dos nossos filhos, pela salvação da nossa família. Nós lutaremos e nos colocaremos de pé, mesmo que sejamos sozinhos,
porque o Senhor estará conosco. Você pode dizer: ninguém me visita, ninguém me liga, mas eu quero dizer que nessa palavra está dizendo que Samar, ele ficou com um exército de anjos. Como pode um homem sozinho derrotar a um exército de filisteus, se não for pela força do Senhor? Eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele é a tua força, Ele é a tua fortaleza. O Senhor Jesus é a tua força. Ele operará o livramento sobre você. Ele operará o livramento sobre a sua casa. Não vai haver nenhuma depressão, não vai haver nenhuma investida de pombagira sobre a sua casa, não vai haver nenhuma investida contra seus filhos, contra a droga, contra o álcool. Nada disso crescerá na sua casa, porque você colocará de pé e lutará pelo teu pedaço de terra.